prazer é todo nosso falar contigo. Mencionei agora há pouco, você coordenou um grupo que fez um levantamento sobre o impacto da Covid, da pandemia, sobre a população negra no país. Inclusive, parte desse relatório foi incluído no relatório final da CPI da pandemia pelo senador Renan Calheiros. Quero te ouvir sobre esse estudo, né? O que vocês constataram, quais foram, enfim, as conclusões que vocês chegaram. Exatamente, Diego. Nós apresentamos esse relatório que foi incluído, né, parcialmente no relatório final. E no nosso relatório a gente apresenta, né, então foi um relatório construído aí a 14 mãos pretas, desde advogadas, acadêmicos de direito, pessoas da área da saúde, em que a gente apresenta, na verdade, um panorama de um vírus que já, né, acomete o país há mais de 133 anos, que é o nosso processo de abolição inconclusa. Então, para além, né, do processo que foi aprofundado na pandemia, a gente traz elementos para que a gente pense políticas públicas para a comunidade negra, para a comunidade em situação de vulnerabilidade como um todo, né, historicamente alijadas da possibilidade de aproveitar o que a comunidade negra e várias outras comunidades em situação de vulnerabilidade, por conta do nosso processo histórico, político, construíram. Então, é nesse sentido de lançar luz, né, escurecer esse debate, racializar esse debate, para que isso não fique escanteado, como muitas vezes acontece. E a nossa alegria, nesse sentido, é de que esse relatório está ali registrado, né, porque muitas vezes os fazeres, os acúmulos, né, a prática cotidiana da comunidade negra, a contribuição acadêmica, a contribuição, enfim, a contribuição no cotidiano muitas vezes acaba apagada, acaba sendo parte de um processo de epistemicídio, né, que é esse apagamento das nossas contribuições. Então, a gente fala sobre os aspectos na educação, estava ouvindo aqui vocês falando anteriormente, a gente fala sobre os aspectos na moradia, né, vários despejos, várias desocupações aconteceram nesse período, em que a recomendação de saúde era que as pessoas ficassem em casa, um aumento da população em situação de rua, destacadamente de pessoas negras que não conseguiram custear o aluguel. Então, houve um aprofundamento da barbárie, né, do que acontece no subterrâneo da existência, né, coisas que eu falo em meu livro Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam, né. Então, a gente fala sobre esse processo que foi aprofundado com a pandemia, mas que não é uma coisa que acontece, né, que começa agora, né, é um outro vírus que está aí no Brasil presente há muito tempo. A pandemia, a CPI da Covid, ela termina hoje, Juliana, mas, enfim, o tema, ele merece e deve continuar sendo abordado, né, enfim, olhado com atenção, especialmente aqui no nosso país, que ainda vive aí essas mazelas todas que você mencionou para a gente. Como dar sequência a esse trabalho, como dar continuidade ao que esse grupo conseguiu levantar, né, de estatísticas e de resultados práticos? Eu acho que são alguns caminhos, né? O Senado tem um papel fundamental, né? Tem uma oportunidade histórica, né, de fazer esse registro, para além desse registro, né, dos encaminhamentos que podem ser tomados a partir desses dados, né? Porque muitas vezes se diz que não existe informação e a gente reúne isso, materializa e apresenta isso num relatório. E aí, na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, né, eu tenho conversado com o senador Humberto sobre a possibilidade de continuar essa discussão, né, compartilhar aí com os outros senadores, não necessariamente nesse momento só né, que está tendo todo esse holofote, e esse holofote necessário quando a gente fala de todas essas vidas que foram perdidas, né, mas que a gente consiga pensar em políticas públicas concretas e efetivas, projetos de leis concretos e efetivos para a superação do racismo no Brasil, né. A gente sabe que existe um processo histórico, né, e é um projeto muitas vezes de Estado e muitas vezes de governo, a gente está vendo aí nesse período mais acentuadamente, e que existem caminhos, né, as intelectuais negras, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro, Silvia Almeida, vêm trazendo muitos elementos para a gente pensar quais são as saídas, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, quando a gente pensa em racializar os debates, quando a gente pensa em olhar para essas pessoas que muitas vezes estão nas periferias da cidade como lugares de potência, né, entendendo que essas pessoas têm contribuições efetivas a fazer, né? Que não são só pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que são pessoas que têm muito a dizer, a contribuir com o debate público. E esse congresso, no qual nós estamos muitas vezes subrepresentados, tendo em vista que a gente tem um grau ínfimo de mulheres pretas, de homens pretos, né? Como representantes do povo, já que são difíceis os processos que nos fazem chegar a esse lugar, né? Que são muitas vezes inacessíveis, embora a gente tenha observado no último período um aceno positivo do TSE, né, do ministro Barroso, enfim, de todos os ministros que têm se mobilizado nesse sentido, mas a gente sabe que ainda há muito a caminhar. Mas a
a contribuição da comunidade negra, né, e de todas as pessoas, não necessariamente só as pessoas que estão na academia, mas os outros saberes que nos ensinam muito, estão aí lançando luzes, dizendo sobre o óbvio, né, as pessoas precisam, na verdade, ouvir. Nesse último período, a gente tem uma sensação de que a pauta antirracista, né, de que as pessoas entenderam sobre o que é o racismo no Brasil somente agora, mas a gente sabe que, na verdade, esse é um processo histórico, né? Os movimentos organizados, independentes, fazem essa disputa, fazem essa narrativa todos os dias. O que acontece é que são poucas as vezes que a gente tem oportunidade de falar em primeira pessoa, são poucas as vezes em que as coisas que nós dizemos não são cooptadas e que são, de fato, consideradas, né, como prioridades, são consideradas como saídas efetivas, são consideradas como contribuições legítimas, né, tendo em vista que a gente está muito aquém da representação e da representatividade que a gente deveria ter num país de maioria negra. É super importante a gente sempre reforçar isso.